Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Ei, gente, boa tarde. Vão se chegando enquanto a gente espera o Padre Paulo chegar com a gente. Vou só mandar para ele aqui o nosso convite para ver se ele já entra daqui a pouquinho. Eu acho que eu consigo mandar cadê? Invite to join. Como que vocês estão? Tô com saudade de fazer as nossas lives. Eu adoro. Ai, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Enquanto isso, a gente espera o Padre Paulo. Estão conseguindo me ouvir? Boa noite, Alessandra, Andréia, Marise. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estou só aguardando o Padre Paulo chegar com a gente, para a gente poder iniciar a nossa live. Eu não sei se vocês conhecem a música Raridade. Vocês já ouviram falar nessa música? Ah, acho que o Padre Paulo chegou com a gente. Padre Paulo, já te mandei um convite, vê se você recebeu aí. E você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Acho que ele não conseguiu. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Convidar o padre. Só um minutinho. Vamos mandar aqui de novo, padre. Vamos lá, tô te mandando um convite. Vê se você recebe. Vê se deu certinho agora. Boa noite, Grazi. Ei, padre, seja bem-vindo. Boa noite, Ana. Tudo bem? Obrigado. Tudo, Ana. Ai, que bom que deu certo. Eu tava achando que estava alguma coisa errada aqui com a conexão. É porque eu sou leigo na questão de rede social, viu? Eu comecei a lidar com as redes sociais na pandemia. Aham. Aí eu tive que fazer minhas atividades, missas e orientações pelas redes sociais. Aí eu comecei a lidar com as redes sociais. Mas sou um zero aí na rede social. Mas eu aprendendo, né? A gente vai ter que aprender, né, Ana? É um Com prazer, Ana, certeza. falar com você. É Ô, uma padre, prazer é meu. eu costumo sempre dizer que é uma das coisas maravilhosas, uma coisa ótima, positiva, essa questão das redes sociais, da mídia, né? Que nos aproximou, que mesmo distante, assim, fisicamente, mas as redes sociais possibilitou isso, né? De estarmos próximos, meio distante, mas bem próximos. Você aí onde você está, tão longe, tão distante. E eu aqui no Espírito Santo, bem ao sudeste do país, e estar falando com você. Então é uma conquista muito positiva, muito boa, né, para nós. Uma das conquistas que o mundo desen- desenvolveu, né? E é uma ferramenta espetacular para nós, né? Que é as redes sociais que fizeram isso, né? De nos aproximar, né? Estar juntos, conversar juntos. Com certeza, padre. Eu acho que principalmente durante a pandemia, né, que a gente ficou fisicamente distante das pessoas que a gente ama também. Não só a rede social, mas a gente poder falar pelo WhatsApp, né, ver o vídeo, ver as Isso, pessoas. pelo WhatsApp, inclusive na época da pandemia, eu falava muito com a minha mãe, né? Fiquei um bom tempo sem ir em casa, um bom tempo mesmo, falava com ela só pelo WhatsApp.
ligava para ela, falar com ela pelo WhatsApp. Mesmo assim, acalentava e era uma coisa muito boa falar com minha mãe. E eu aproveitava também, colocava toda a família ali na rede social, era muito bom mesmo, era uma festa, coisa boa. Mas que bom, Ana, estar falando com você. E, e é um prazer, sabe, uma alegria muito grande. Eu nunca esperava isso de estar com você nesse momento, conversando com você sobre um assunto tão importante, né, a vida humana, né, tão importante a humanidade inteira. Eu nunca imaginei isso, né, nunca passou isso pela minha cabeça. Mas estamos aqui juntos. É, conheci você, quero dar as boas-vindas aos nossos amigos, né, meus amigos aqui do Instagram, os seus também aí que te seguem. Sejam bem-vindos, um grande abraço, um beijo no coração de cada um. Que bom que vocês estão aqui conosco, né, para conversar conosco, para nos ouvir, mas também para dialogar aqui junto. Então, conheci você numa live que você fez com a Monja Coen. E eu acho que foi uma das primeiras que vocês fizeram, se não me engano. Tem até no YouTube. Nossa, aquilo foi tão agregador para mim, que me ajudou tanto, tanto. A Monja é tem uma espiritualidade, uma sabedoria, uma simplicidade muito grande. E eu aprendi muita coisa. Eu assisti 2 vezes a live de vocês. Aí foi quando eu adicionei a Monja e você aqui no meu Instagram e comecei a acompanhar vocês. E tem me agregado muito bem assim o que vocês trazem, sabe? O que vocês conhecimento que vocês trazem. E a rede social tem essa coisa boa da gente estar compartilhando conhecimento, né? Então foi Com por aquilo contar certeza. para você isso, queria contar para você isso, como que eu cheguei até você. Fantástico, né? Uma conexão que gerou outra conexão, que geraram várias conexões. E a gente Isso, vai se isso. conhecendo, vai compartilhando, né, conhecimento, vai compartilhando também outras visões, que eu acho que isso é o mais interessante. Quando a gente se conecta com o outro, a gente se conecta com um novo mundo, né? Com uma vivência Isso. que é completamente diferente da nossa. E aí a E gente eu, agrega mais valor. sim, isso mesmo, como que vai acrescentando. Eu até dizia no diálogo com um povo aqui, eu dizia assim que a minha formação familiar, a minha formação na faculdade, na escola, e sou muito grato também à instituição, à igreja, por ter aberto as portas da universidade para mim. E eu disse assim, que não me prepararam para ser simplesmente padre, mas me prepararam para dialogar com a sociedade, com o mundo, com as pessoas. E eu falei isso, né, que a minha família, de 11 irmãos, impossível, né, não aprender a dialogar com o diferente ali, 11 irmãos, e a igreja também, e a escola, que por onde eu passei, meus mestres, meus professores. Então eu fui aprendendo ali, me abrindo para essas novas realidades, aprendendo a dialogar com o diverso, né, com o mundo, com o universo inteiro que nos abraça, né, esse universo que nos abraça, que não tem limite para nós, né, para nossos sonhos, para aquilo que nós trazemos. Né. Com certeza. Nossa, que delícia, padre. Queria que a gente começasse um pouquinho, né, o nosso bate-papo, contando um pouquinho da sua história, que você pudesse trazer para a gente um pouquinho dessa sua trajetória espiritual, né, de formação também, os seus projetos que você desenvolve com as crianças. E eu queria também trocar um pouquinho algumas experiências que eu tive associadas à espiritualidade, mas que foram muito intensas, assim, tão importantes para a minha Legal. saúde mental, meu crescimento. Eu só vou conectar meu carregador, porque eu tô com 15% de bateria. Conecta aí, Ana. Isso, gente, cadê meu Tá carregador? bom. Padre, só um minuto. Mas Sim, se quiser, você sim. pode falando que eu tô te ouvindo. Só vou achar minha bateria. Onde que eu Mais deixei? uma vez, quero agradecer e dar boa noite para nossos amigos, amigo da Ana, os Já amigos volto, aqui. rapidinho. Sim, pode ir, Ana. Quero dar uma boa noite, sejam bem-vindos aqui para esse diálogo, essa conversa com a Ana. A Ana é neurocientista, estamos aqui para conversar um pouco sobre espiritualidade e saúde mental. Falar também da minha experiência, né, com vocês,
como que no campo da espiritualidade, né, do projeto social que tem na paróquia, eu também vou agregando também a minha vida muita sabedoria, desenvolvendo também muita sabedoria e também desenvolvendo a parte fundamental que é a parte social da nossa igreja, a espiritualidade. Então, Ana, eu digo que eu sempre falo isso, eu falava hoje em programa de rádio também, que eu tenho um programa de rádio, na rádio web da nossa instituição, da nossa igreja, que é uma rádio online, né? E eu tenho um programa toda quarta-feira, às 11h30, Conte Comigo, Você Não Está Sozinho, para falar dos assuntos e orientar as pessoas também sobre variados assuntos. Hoje eu falei sobre a educação, sobre a questão da volta às aulas, né? E das crianças do tema da campanha da fraternidade, que é educação, educar com amor, né? Falar sobre isso. Então, eu sempre falo assim que a cada passo, a cada lugar que eu estou, eu vou aprendendo a ser um padre diferente. E vou aprendendo também a desenvolver um jeito de ser diferente com as pessoas, né? Eu vou fazer 17 anos de ministério, estou aqui na paróquia há 2 anos, inclusive faço 2 anos hoje que estou aqui. Cheguei na época da pandemia. Cheguei na época da pandemia. A pandemia, ela me ajudou muito a desenvolver serenidade, paciência, cautela e saber também orientar um povo que está sob minha responsabilidade. Então a pandemia acabou me ajudando muito nisso, saber como orientar, como trazer o povo e também afagar o coração do povo, né, que estava em constante medo, né, uma situação de medo, uma situação de insegurança. Então eu sempre ajudei aqui, e graças a Deus ajudei o povo, as pessoas que vêm ao meu encontro aqui a ter um pouco mais de serenidade, paciência, e desenvolveu também a espiritualidade, a fé. Então ajudei muito aqui. E isso me ajudou também, porque é uma via de 2 mãos, né? Eu também aprendo com essa prática. E aqui também tem um projeto social, um projeto que eu cheguei na pandemia, abracei o projeto social, que na época da pandemia tudo ficou muito difícil, né? É um projeto que trabalha junto com a vara da infância, ajudar a vara da infância. São crianças que são em estado de abandono e que vêm pela vara da infância. O projeto acolhe. O projeto é Mater Christi. Quem quiser seguir, está aqui no Instagram, Mater Christi. Projeto, né? No colo da mãe, na verdade, no colo da mãe. E o projeto faz aquilo que nós deveríamos fazer de fato por uma criança, que ninguém quer que uma criança seja abandonada, que uma criança seja jogada assim, né? E o projeto faz aquilo que deveríamos fazer com a criança: acolher, amar, restabelecer a saúde física, mental daquela criança, acolher e educar colocar aquela criança na escola e fazer esse processo de crescimento da criança. E de maneira muito especial, acolher aquela criança, afagar aquela criança com o colo de mãe, para reabilitar aquela criança que passou por um trauma muito difícil, né? Um trauma muito, já no nascimento elas passam por um trauma muito difícil. Então esse projeto acolhe essas crianças. E essas crianças, o juizado da infância são as irmãs que cuidam do projeto. Eu sou um também dos benfeitores do projeto. Cheguei e abracei junto. São 10 crianças, o projeto tem capacidade para 10 crianças, né? E são designadas, faz esse trabalho de acolhida, de afago, de restabelecer a vida daquela criança. E faz o processo de volta para o seio da família. Quando não consegue mesmo, né, o caminho de volta para a família, entra pela via da adoção. Inclusive essa semana está sendo uma criança adotada, que é uma graça, uma graça, uma graça. E esse projeto, Ana, é um projeto que resgata a vida, é um resgate de vida, né? Mas é um projeto também que resgata a nossa vida, sabe? Que resgata a nossa espiritualidade. Ali está a essência da instituição, que é a parte social,
ali também está a essência da instituição, que é a parte do amor, que é a parte do cuidado e da espiritualidade também, que eu penso que a espiritualidade, ela tem dois movimentos, para dentro e para fora. Porque ela nos ajuda também, tanto a parte psicológica, física, né, mental, como a parte social também da nossa vida. Então aquele projeto tem me ajudado muito. As pessoas até falam assim, não, coitado daquelas crianças. Eu digo, coitado de nós, de mim, né? Coitado de você, coitado de mim, na verdade, né? Mas aquelas crianças não são coitadas, mas são crianças que estão cheias de vida, cheias de, com certeza, cheias de vida, pulsando vida. A gente chega lá, elas vêm correndo para te abraçar, porque é um trabalho que é muito bem feito com profissionais, com assistente social, com psicólogo, com educador, né, com as irmãs que estão junto, com a gente que está junto ali, para poder reabilitar as crianças. Então eu creio que ali é um projeto que resgata, faz um bem não só para a criança, não só para a instituição, mas faz um bem para quem está ali envolvido nesse projeto de vida. Então ali também a gente desenvolve isso que nós chamamos de espiritualidade, que como eu estou dizendo para você, que esses dois movimentos, depois você pode até falar um pouco mais sobre isso, desses dois movimentos que é para o interno e o externo, né? Que a gente é o eixo da nossa vida. Eu creio que a espiritualidade ela nos ajuda a buscar, a centrar, buscar o eixo, né, da nossa vida ali, buscar o eixo a centrar e ali então a gente externalizar também isso para fora. Então esse projeto é um projeto belíssimo e passou por uma fase difícil, como tantos projetos também passaram, mas estamos aí sobrevivendo, estamos colhendo a ajuda das pessoas, as pessoas ajudam mesmo, né? Coloquei as comunidades para ajudar naquilo que é possível. Então é um projeto belíssimo. Eu falo para as pessoas, passem por lá para você experimentar aquele ambiente ali daquelas crianças, do projeto de vida que resgata a vida, mas no fundo, resgata, é a nossa vida que aquele projeto resgata, sabe? Então, um pouquinho desse projeto, falar para você e para os nossos amigos que estão aqui nos acompanhando, esse projeto que eu abracei com a alma, com o coração, com a minha alma. E ali eu dou minha vida àquele projeto também, junto com aquelas irmãs, com aqueles profissionais que ali trabalham. E quando a criança, essa semana tem uma criança que vai ser adotada, não, a gente sai dali cheio de felicidade, cheio de orgulho, sabe, de alegria, porque essa criança achou um colo, uma família que pudesse acolher e dar carinho e continuar o processo da vida dessa criança. É de 0 a 6 anos o projeto, de 0 a 6. Tem criança do berçário e tem criança que não são do berçário. As que são do berçário são uma graça também. Aí vai trabalhando com essa criança. Mas você vai vendo como, quando chega uma criança nova, que é designado pela vara da infância, você vai percebendo, né, como essa criança está machucada na sua identidade, no seu ser. A gente vai com jeito, a gente vai chegando próximo. São crianças extremamente, às vezes tem 2 anos, mas você percebe que são crianças feridas, né, desconfiadas. Você olha assim, são crianças assim. E que a gente vai, com o jeito da gente também, brincando, e a gente vai reabilitando aquela criança. Então é um bem, na verdade, para nós, para cada um de nós, um projeto desse. E a identidade da igreja, da nossa igreja, que é a parte social que nós devemos ser. Nós temos 11 projetos sociais. 11. Um é esse que eu também sou responsável. Fantástico. Padre, o Rodrigo perguntou o link da rádio, não sei se você viu, passou muito rápido o comentário dele. Qual o link Sim. da sua rádio? Se você Rádio Web Diocese de Colatina. Rádio Web Diocese de Colatina. O link, depois eu vou colocar no meu Instagram aqui, o link da rádio, para vocês me acompanhar lá também. Toda quarta-feira, às 11h30, eu estou lá, ao vivo, falando. Tem um programa, Conte Comigo, Você Não Está Sozinho. Eu falo de variados assuntos, né? Espiritualidade, saúde mental. Eu falei esse mês de janeiro sobre o cuidado, né, com a mente, né, mês de janeiro, que nós sabemos, né, trabalhamos com a questão da saúde mental. Então esse projeto é isso que eu falo com orgulho, sabe, que me ajudou muito também. E com isso eu vou me aproximando das pessoas, Ana. Eu digo que esse projeto me ajudou, porque com isso tudo eu vou me aproximando das pessoas. Eu visitei uma senhora essa semana, bem no interior, que a família, assim,
são negros, né? E às vezes como tá difícil hoje, né? As pessoas ficam meio até amedrontadas com tudo que está acontecendo no nosso país, né? E você que está aí distante, né? Você está vendo com certeza, o noticiário que acontece diariamente no nosso país. E você está no Canadá, né? Tô sim, padre. No Canadá estudando, pesquisando, né? É muito bom. Então, visitei essa família. E essa família, assim, na sua simplicidade, mas também na sua beleza, mas assim, falando da vida, do processo da vida e falando a respeito da humanização. Eu fiquei impressionado de ouvir aquela família, aquela senhora, aquele senhor conversar comigo sobre a questão dos valores da vida e que hoje eles estão completamente vulneráveis a essa questão toda. E com isso, dizendo para você, repetindo, eu vou me aproximando dessas pessoas e vou também me humanizando e vou levando espiritualidade, vou também me imbuindo na espiritualidade, um jeito de ser também, e assim eu vou junto com o povo aprendendo também. Aprendo muito mais do que ensino, eu digo para eles. Concordo com você. Eu acho que quando a gente está, né, nessa busca, porque eu percebo com esses trabalhos que a gente faz, trabalhos voluntários, ou aqui mesmo, né, na exposição de alguns conteúdos, o que a gente busca, na Uhum. verdade, é se conectar com a humanidade através do outro olhar, né, das outras pessoas, de uma realidade que muitas vezes a gente não tem aquela vivência, né? Então, por exemplo, uma Sim, criança que sim, foi abandonada, eu não sei o que ela sente na pele, eu não passei por isso, né? Eu tive o acolhimento da minha sim, família. E aí, quando a gente. A espiritualidade, eu acho que vem dessa completude de olhares da humanidade, através desse fora, como você colocou, e também do de dentro, né? Do nosso propósito, que movimenta a nossa vida, a nossa jornada, os nossos sonhos. sim, Porque o ser humano, ele não está individualizado, né? A gente não vive sozinho. A gente vive em sim, comunidade, em sociedade, em grupos. E eu acho que essa espiritualidade externa, ela também tem a ver com propagar esse bem-estar comum, né? Como se a gente pudesse, de alguma forma, auxiliar, né, na evolução, no crescimento daquela comunidade, no bem-estar mental, físico, social, enfim. Eu acredito muito nesse movimento de fora, nessa melhora de todos, né? Porque não tem como ser feliz sozinha. Eu acredito que a felicidade, ela é realmente compartilhada. Então, eu acho muito importante quando a gente fala desses movimentos, sejam voluntários ou não, né? Eu falo assim de ir e se conectar com pessoas que estão em realidades diferentes e ajudá-las de alguma sim, forma. sim, sim, E você falou uma sim. coisa muito importante, padre. Eu até ressaltei uma vez em uma das conversas aqui, acho que foi com a psicóloga Laís, dessa primeira etapa da infância, né? O quanto que essa primeira etapa, até os 7 anos mais ou menos, ela é importante para a formação da personalidade, né, daquele indivíduo. E é igual quando você fala que essas crianças passaram por traumas, foram abandonadas desde pequenas, às vezes quando nasceram, elas é como se elas perdessem uma base ali, né, para que a personalidade Sim, delas sim. realmente tivesse um centramento, né, fosse realmente é como se o tempo todo aquela personalidade ela estivesse vulnerável. E aí vem realmente essa desidentificação com quem eu sou. E eu acho que o sofrimento acaba sendo aumentado, né, nessas crianças que passam por essas situações, que não têm tantas referências iniciais ali. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, você que é psicólogo, que é filósofo, né, tem toda essa parte da teologia também. Que você falasse um pouquinho para a gente sobre a importância desse auxílio. Você já comentou aqui um pouquinho, né, sobre o projeto. E como trazer essa questão da espiritualidade para essas crianças também. Porque quando a gente fala sobre espiritualidade, não é sobre religião. É essa conexão Não, com é a tudo, né? conexão. Isso. Então, pegando um dos pontos fundamentais que você falou, né, como trazer espiritualidade para esse fim, para esse grupo, a espiritualidade, ela nos possibilita uma abertura de consciência, né? Você que trabalha pesquisando, né, é neurocientista, eu creio que você pode também depois pegar esse gancho também, mas eu creio que a espiritualidade
busca o eixo central da gente, nós buscamos, né, a espiritualidade do eixo central da, do sentido do ser da nossa própria vida, né, buscar um sentido para a gente, mas ela tem uma abertura de consciência, ela abre a nossa consciência a respeito da totalidade da vida, do mundo, das pessoas, das relações. Então, eu creio que a espiritualidade nesse campo ela nos ajuda muito na parte social, na parte de humanização, humanizar as pessoas e de nos aproximar das pessoas. Uma espiritualidade que nos chama para fora mesmo quando a gente fala da abertura de consciência. No contexto, no atual contexto da história, a gente vê um fechamento muito grande da consciência, da mente das pessoas em termos do diálogo com o diferente, com as diversas realidades do universo, do mundo, né? Então vejo um fechamento. E a espiritualidade, ela traz essa questão de abrir a nossa consciência para o universo, para a vida, para as relações, para as pessoas. E com isso também nós vamos criando conexões, né? Eu creio, né? Você que trabalha com essa questão o tempo inteiro, que quando a nossa mente ela se abre, ela vai criando também as conexões, né? Ela vai possibilitando o diálogo, ela vai possibilitando a humanização, ela vai também entrando nesse campo. As crianças, o quanto é importante, Ana, essa fase da vida da criança, porque é uma fase que a criança ela está aberta para o aprendizado, a criança está completamente aberta. Por isso mesmo que ela é tipo um para-raio, né? Que a criança sofre muito, né? Se o seio da família ali tem alguma coisa que não tá legal, recai sobre aquela criança, porque a mente dela está aberta, né? O processo, eu creio que você pode falar um pouco isso também para mim sobre a questão da mente, que isso daí, a mente dela está aberta para o processo da criança. Então, é um momento de fato, de conduzir, do adulto conduzir isso. Por isso que a criança ela desenvolve os traumas da vida adulta, muitos traumas da vida adulta, muitos deles foram desenvolvidos nessa fase da infância, né? E dessa abertura da mente da criança para o aprendizado, para a vida, precisa do adulto para poder ajudar essa criança, para poder conduzir essa criança. Então, essa fase essa fase da vida dessas crianças e tantas outras é muito importante, o acolhimento, a orientação, o cuidado, o amor, o zelo, né? E com essas crianças. Não é, eu até falava com uma mãe que me pediu essa orientação, e dizendo assim, a minha filha tem 4 anos e ela não quer dormir. Eu disse, diga que você a ama, e que ela vai dormir sim, porque nessa fase você tem que ensinar isso a ela. Ela está no processo, ela não sabe isso, então você tem que dizer para ela que você a ama e que você a ama e que você a quer bem e que ela vai dormir. Então você precisa dizer isso para ela, não é achado no sentido assim, mas eu estou dizendo, mas dizer para ela, apontar para ela de fato, né, Também. o adulto precisa. Hã? Eu acho que é importante explicar também. A criança ela é capaz de entender, né? Então você precisa Isso, do livro, você até poder crescer, falar até algumas coisas isso. biológicas mesmo. Eu falei para ela, conversa, né? Conversa com ela, fala para ela, explica para ela porque ela precisa dormir e fala para ela que ela vai dormir sim, vai explicando. E ela falou, mas depois ela me agradeceu, falou que não, deu certo, ela dormiu. Você está vendo? Porque essa fase da criança é importante isso, você explicar as coisas, porque a criança entende. A gente acha que a criança não entende, um adulto acha que a criança não entende, mas ela entende sim, ela está aberta para esse processo do aprendizado, para o entendimento. É por isso mesmo que qualquer situação ela vai ser traumático para ela está com consciência aberta para isso, né? Então essa fase é muito importante, a gente ter esse olhar e essa escuta também a respeito das crianças. Sim, eu queria até completar um pouquinho, porque nessa primeira etapa, até os 7 anos, a gente tem uma multiplicação de neurônios, né? A gente fala que é um boom de neurônios que estão sendo formados e conexões. Ou seja, a criança, ela tá igual uma esponjinha. Ela tá observando tudo e ela tá arquivando
né? Seja ali através das emoções que ela está sentindo, sobre um Sim. determinado estímulo. Ela vai gravando tudo isso, a forma como os pais ou os cuidadores tratam as pessoas à sua volta. Ela vai arquivando tudo isso e condicionando, por exemplo, né, uma criança que nos pais ou em quem está cuidando dela, ela não vê um afeto através do toque, das palavras, né? Às vezes ela até Uhum. presencia algumas cenas, vamos colocar assim, violentas, ela vai associar aquilo, né, a violência, a uma forma de amor, isso de forma inconsciente. Porque se a pessoa que está ali todos os dias, querendo ou não, cuidando dela, trata dela daquela forma, ela vai acabar replicando um pouco daquele comportamento por essa associação indireta, né? Um cuidado Uhum, violento é um uhum. cuidado, é um amor. Então, a gente pode ter essas associações que são criadas na infância, essas distorções, né? Eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Ter esse cuidado com essa primeira etapa do desenvolvimento é muito importante. É importante conversar com os filhos, explicar as situações, né? Ou os sobrinhos, ou os netos, enfim, é importante dar esse suporte. Eu acho que quanto mais a gente explica o porquê das coisas, menos a gente dá oportunidade para que elas fiquem criando, né? Às vezes coisas aí na cabeça, ou até mesmo tendo alguns comportamentos que não vão ser tão favoráveis assim para o desenvolvimento delas, né? E Sim, sim. E nesse processo, claro que a criança tem a fase do processo dela, mas isso não quer dizer que ela que ela não está aberta para o aprendizado, para a escuta, para aprender, para desenvolver, na verdade, né? Não é criança ainda. Não, pode falar, pode explicar, pode orientar, que ela vai entender e ela vai seguir porque ela tá aberta ao processo do aprendizado, ela está aberta ao processo de ouvir, né? O que de fato o adulto fala para ela. Por isso que muitas vezes uma fala agressiva do adulto, muitas crianças falam, mas muitas crianças emudecem, né? Porque ela também sentiu aquela fala agressiva do adulto. Então muitos falam, mas muito acaba emudecendo. Então ela entendeu o que dali tudo, né? Com certeza. uhum. Então, isso é importante, o que nós estamos aqui falando, né? De orientar, de falar, porque está nesse processo, a mente está aberta, né? Como você falou mesmo, essa esponjinha que está aberta, né? Para o aprendizado. E E depois esse dessa projeto, primeira. Pode falar. sim, eu falava, e esse projeto ele faz isso de uma forma muito bacana, né? De uma forma muito humana com as crianças de 0 a 6 anos. E ela sai de lá, as crianças extremamente saudáveis, educadas, amáveis, precisa de ver, que passaram pelo projeto, né? Porque tudo isso vão desenvolvendo ali no projeto todas essas capacidades dela, né? Da criança. Com certeza. E aí eu acho, igual você falou, né? Às vezes a criança chega um pouco mais acuada, às vezes a gente não consegue, né, de fato, conversar naquele primeiro momento, mas aos poucos, com carinho, igual você falou no início, né? Sim, Com carinho sim, a gente vai se aproximando, a gente vai modificando essas observações de amor, de cuidado, dessas relações, vai criando a confiança. Por isso que é tão importante o desenvolvimento dessa confiança com a criança, né? E ela sim. percebendo que você faz, às vezes, o mesmo comportamento repetidas vezes, ela vai criando essas novas associações. Pode falar, padre. Você falou uma coisa interessante, a questão de confiança, é verdade. Algumas crianças que eu tive o primeiro contato, elas ficaram distantes olhando para mim. Uhum. Só depois que elas começaram a interagir comigo. Porque eu fui criando essa confiança com elas, eu fui desenvolvendo isso e elas foram chegando e foram conversando comigo. Mas, de fato, antes elas estavam bem distante assim. Isso é perceptível. A gente percebe muito isso lá, muito no Com projeto. certeza. É mais um mecanismo também de defesa, né? Porque É falando um dos mecanismo. cuidadores aqui de novo, né? Essas crianças, elas foram submetidas às vezes a situações aí muito desagradáveis. Então elas não confiavam nem mais nesses cuidadores que estavam ali com elas o tempo todo. E aí quando elas vão para um outro espaço, é difícil criar esse vínculo de confiança, esse vínculo de afeto, né? Porque ela não foi exposta a um ambiente saudável, né? Equilibrado, a um ambiente ali de conversa, de diálogo. Então você está criando novas experiências na vida daquela criança. E Sim, aí eu sim, acho que sim. por isso também, como você colocou anteriormente, né, a importância da espiritualidade
Eu acho que é fundamental aqui nesse momento essa criança que se sentiu muitas vezes sozinha, abandonada, né, sem um apoio, quando você traz ela para esse novo lugar que tem todo esse acolhimento, essa atenção que ela nunca recebeu, eu acho que aí você já cria também essa identidade da espiritualidade, né? Que é esse fora e esse dentro, ou seja, eu também posso ser cuidada e eu também percebo que eu faço parte de um grupo, eu também percebo que tem outras pessoas que passaram por situações próximas a mim, né? Eu acho que a Uhum. espiritualidade também nos traz essa visão, como você mesmo disse no início, humanizada nesse sentido, de que a gente não está Sim, sozinho, recortado, né? Tem várias pessoas vivenciando, às vezes, a mesma situação que a gente está vivendo. E aí eu até sim. extrapolo, antes de te passar a palavra, desculpa, Não, extrapolo tá. a situação da pandemia que Mas a gente está vivendo, né? não, vou Estamos conversando todos mesmo. nesse. Então, Ana, outra questão é assim, os impactos que isso tudo teve, né, na mente do ser humano. É, a pandemia também trouxe, ela impactou muito a mente, a convivência, a vida como um todo, né? Ela impactou e ela criou também, positivou ainda mais os adoecimentos, né? Ansiedade, depressão, enfim, síndrome do pânico, um tanto de outras coisas mais. Medo de sair de casa, né? Acho que tem muita gente que está saindo, mas tem muita gente que não estão saindo. Então, como que também esses avanços, falar para você, como que você vê isso, né, como neurocientista, essa questão da pandemia para o impacto para a mente, né, como que isso é impactado na mente, e também uma outra coisa muito importante também, que é os avanços tecnológicos, né, a gente vê os avanços, isso tem um impacto para a mente, e se isso também dificulta o desenvolvimento de uma espiritualidade. Eu, assim, ouvi você um pouco falar sobre isso. Eu creio que sim, mas tem que ouvir uma neuro falar aqui se de fato quais os impactos disso tudo na mente e se dificulta o desenvolvimento da espiritualidade, sempre de buscar o eixo da vida. Não, fantástico. Fantástico, padre. Eu acho que foi na segunda conversa que eu tive com a monja, a gente falou um pouquinho sobre isso. Eu assisti uma entrevista do Dalai Lama, deve ter uns 4, 5 meses mais ou menos, né? E o Dalai Lama ele faz essas entrevistas com alguns pesquisadores de universidades. E um Sim. pesquisador da Califórnia perguntou para ele da seguinte forma, porque o estudo que ele estava desenvolvendo tinha desde adolescentes, vamos colocar aí 18 anos, até idosos de 80 anos. E ele viu que os adolescentes entre 18 até mais ou menos 23 anos eram os que apresentavam mais sintomas de ansiedade, de estresse, os que mais falavam que se sentiam sós, né, sem apoio. Uhum, uhum, Enquanto que as pessoas mais velhas, com o passar da idade, ou seja, ali a partir dos 25, 30, 40, e os mais idosos, os mais velhos, eram os que se sentiam mais confortáveis dentro daquele momento pandêmico, né? E ele uhum, perguntou para o Dalai Lama sobre essa questão da espiritualidade. Se de alguma forma o desenvolvimento da espiritualidade dessas pessoas de gerações anteriores auxilia elas nesse momento, né, que estão vivenciando aí, por exemplo, uma uhum, situação que eu uhum. acho que todo mundo que está vivo aqui nunca ninguém passou antes, né? Sim, sim. E aí o Dalai Lama sabiamente trouxe uma fala que me conecta até ao Viktor Frankl, que é né, foi um Victor psiquiatra Frank, sim. que escreveu o livro, né, O Homem em Busca de Propósito, que passou pela Segunda Guerra Mundial, acho que mais de 4 campos de concentração, né? E o Dalai Lama fala da seguinte forma: muitas vezes a gente acha que a gente está passando por aquela situação sozinhos, ou seja, essa faixa etária aí, vamos colocar os adolescentes, né? Eu acho até que por um pouco por essa vivência um pouco mais tecnológica, menos física, um pouco mais Uhum, individual também, né? Reconhecer mais quem eu sou, o que eu quero, mas ao mesmo tempo esquecer o social, o convívio, o voluntário, tudo isso que você trouxe aqui no início. Eu acho que essa percepção externa da espiritualidade, ou seja,
eu tô sofrendo na pandemia, eu tô me sentindo sozinha, eu tô mais triste, ansiosa, mas o meu colega de sala também tá, minha professora, minha mãe, estamos todos passando por isso. E que a gente Uhum. possa encontrar esse auxílio também nessas pessoas que estão próximas a nós. Não só aqui nessa tela, eu Sim, conversando com você aí do outro lado. sim. E aí ele falou uma frase que conecta também um pouco com a logosofia, que é, né, dentro da psicologia, a logosofia foi desenvolvida pelo Viktor Frankl, né? E falando exatamente isso. Quando a gente se recorta desse conjunto, a gente coloca só eu sofro, né? Eu estou dessa forma. Quando a gente volta só pro eu acabo me sentindo sozinha mesmo. E a Uhum, resposta não está uhum. no eu aqui. A resposta nesse momento, ela está no nós. E aí o Dalai Lama volta para isso, para o nós. E a espiritualidade está no nós, não somente no eu. Né? Então, volta também no que você colocou no primeiro momento aqui com a gente. Dessa Que é essa conectividade, né? externo. Sim, Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Até que ponto a gente está trocando, né, essas relações, vou colocar assim, relações que a gente sabe que vão durar, né, mais tempo na nossa vida. A gente sabe que são relações com pessoas que se importam com a gente, que conhecem a nossa essência, né? Muitas vezes a gente não está dando tanta atenção para essas pessoas e a gente acaba querendo construir uma relação sobre uma imagem projetada daquilo que não é o meu verdadeiro eu, muitas vezes. E aí eu acho que a rede social ela tem um pouquinho desse aspecto, né? Aqui a gente só apresenta, sei lá, 2% do que a gente é. sim, sim, é Não tem como verdade. a gente mostrar tudo o que a gente é aqui. Muitas vezes o que a gente traz é aquilo de bom que acontece, aquilo legal às vezes para compartilhar. Porque em momentos de tristeza, muitas vezes a gente se afasta disso aqui. Tá tudo bem também, eu não preciso me expor o tempo todo. Mas quando você se conecta com a pessoa só através desse nível aqui, você não conhece aquela pessoa de verdade. Né? Como que você, Sim, de sim, fato, vai se conectar profundamente, criar relações mais profundas, menos superficiais, sentir um apoio emocional, psicológico, compreende? Então, sim. acho que a resposta dele vai muito desse encontro também. Será que a gente não está invertendo alguns princípios aí, né, alguns valores? Será que a gente não está distorcendo um pouco a nossa própria humanidade? Ele termina falando assim. Né? Nós evoluímos biologicamente como sociedade, como espécie, porque a gente estava em grupos garantindo ali, né, a sobrevivência de todos. Uns plantavam, outros caçavam, outros cuidavam da prole, outros. Então a gente tinha uma divisão ali, mas ao mesmo tempo um dependia do outro, compreende? E aí quando a gente acaba sendo, né, eu por mim, única, exclusivamente, outra por Exclusivamente. só o eu é o eu. E aí a gente vem pro ego, né? Não é que o ego é ruim, que eu tenho que combater o ego, não é isso. O ego garante nossa sobrevivência também. Mas é importante a gente vir pro além do ego. E aí eu acho que a espiritualidade te faz esse caminho de volta pro todo também. Sim. Ô, Ana, você falando isso, eu vejo a dificuldade, né, é aí mesmo. As pessoas estão centradas muito no seu eu, não que o ego seja, né, no seu eu. E essa dificuldade do diálogo, né, com as diversas realidades, diversas situações do mundo, né? Isso que está acontecendo no mundo, será que isso não. Como que isso está impactando, como isso está tocando a gente, né? Guerras e essas situações todas, né? Essa criança que ficou lá 5 dias, né? Lá naquele poço lá em. Esqueço o país lá agora. E como que isso, né? Como que isso impacta na nossa humanização, na nossa vida como seres humanos, né? Como que a gente escuta isso, como que a gente olha, como que a gente vê e escuta isso. Eu penso que a forma como a gente vai percebendo as relações, tanto nas redes sociais como também no dia a dia das pessoas, no diálogo, né, nós vamos vendo que as pessoas estão muito mais centradas, voltadas para si mesmo, para o seu eu, e esquecendo disso tudo que é muito importante, que nós estamos num mundo diverso, nós estamos envolvidos numa sociedade, nós dependemos uns dos outros, né? Nós
Nós não somos sozinhos e a gente não tem como a gente seguir a vida sozinho. Nós precisamos dos outros. E como que a gente vai vendo isso, essa situação toda do mundo inteiro, que essa questão, ela se apresenta no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, essa forma de agir, de ser, de se comunicar. Aí aumenta as agressões, aumenta as incompreensões, aumenta as relações tóxicas, vai aumentando tudo, vai aparecendo tudo, porque as pessoas não estão abertas para essa questão. E a espiritualidade, ela ajuda, com certeza, você a abrir a sua mente, centrar em si, buscar o eixo da sua vida, o sentido da sua vida e abrir a sua mente para essa diversidade, para esse universo que é tão grande. Isso hoje eu pensei assim, o universo é imenso à minha frente, né? Então, o que eu sou hoje, tem que ir mais, porque o universo está aí a meu favor, né? Tudo está aberto para me adentrar esse universo todo que me abraça. Eu creio que é isso tudo que a gente vai percebendo um pouco também. Eu acho E que esse falar da, olhar de profundidade, né? Pode falar, padre. falar da espiritualidade, hoje eu fui num velório, né? E eu percebi a questão da espiritualidade, como que a gente representa isso também, como que a gente puxa também as pessoas para centrar em si mesmo. Eu fui celebrar um velório de uma senhora aqui na comunidade e tava, né, pouca gente, não estava na parte de fora. Quando eu chego, as pessoas todas se juntaram ali assim, sabe? Pro centro, para ali. Parece que eu cheguei e as pessoas foram ao meu encontro para ali buscar a conectividade com a sua fé, com a sua espiritualidade. Eu achei muito bacana aquilo. O Roberto Carlos colocou: quem é humano para além do seu eu? Fez uma pergunta para o Roberto. Então, mas eu senti isso ali naquele momento ali, foi um momento muito bom, né? Que as pessoas de fato buscaram, centraram ali e todo mundo fez ali aquele momento, fizeram as suas orações ali. E eu falei, não, como que eu trouxe as pessoas para esse lugar de ligação, né? Fizeram uma interligação muito bacana ali. Deu uma travadinha, mas voltou. Você tá me ouvindo, padre? Tô te ouvindo. Deu uma. Não sei o que que aconteceu aqui. Acho É, que estamos travou. conectados. Mas a Rosane até colocou um pouco ali em cima, né? Essa busca pelo conforto, né? Lidar com o luto é ainda muito difícil para todos nós, né? Eu não cresci ouvindo sobre a morte. A gente cresce ouvindo sobre a vida, sobre as oportunidades, né? Sobre descobertas, sobre os novos lugares para viajar, mas a gente nunca pensa sobre a morte. E é importante, eu acho, a gente também construir isso dentro da nossa. Eu falo assim, não é que eu vou idealizar a morte, não é que eu vou fazer apologia, ela não é isso, né? Mas eu acho que é importante a gente perceber que a nossa vida tem um início, um meio e tem um fim também. Conversar sobre esses sentimentos, essas Sim, sensações, né? E eu acho que lidar com o luto também é perceber que a matéria, né, a pessoa de forma material, ela não está aqui mais, mas quanta coisa dela fica com a gente na nossa história, nos nossos pensamentos, na memória, na nossa biologia também, né? No nosso DNA. Os nossos pais, por exemplo, vivem em nós, os nossos avós, bisavós. Toda uma ancestralidade está aqui junto com a gente, no nosso corpo mesmo, no nosso DNA. E lidar com o luto, e até falando sobre uma coisa da espiritualidade, que eu vivenciei muito forte, foi até após a passagem do meu avô em 2012. Meu avô, ele faleceu com Alzheimer, então ele ficou alguns anos, né, com a doença, e no final ele já estava quase não falando, estava andando bem devagarinho. É uma doença que vai, é como se a pessoa fosse definhando aos poucos, né? Vamos colocar dessa forma. Vai perdendo a uhum. memória, vai perdendo a fala, motivação. E aí no finalzinho de vida ele já estava bem mais caladinho, já não entendia muita coisa que estava acontecendo.
Sim, acho que deu uma travada aqui. Oh, meu Deus. Tá me Travou ouvindo, aqui um padre? pouco. Voltou. Tô te ouvindo. Voltou, travou aqui, não voltou. Mas, Eu até falava isso, conversava com as pessoas, que eu creio que é um dos momentos bem difíceis assim da nossa vida, é esta passagem, vivenciar o luto e fazer essa entrega, né? E eu dizia a eles, esse momento de fazer a entrega, alguém falou, travou mesmo. Eu nem sei olhar aqui, travou, é. Então, voltou. eu conversava com eles, voltou. Eu conversava lá com as pessoas que estavam lá, que é um dos momentos bem difíceis assim da nossa vida, um dos bem difíceis assim da nossa vida, lidar com essa passagem, com essa entrega e desenvolver, né? E aos poucos ir acalentando o coração e a vida. É uma fase bem difícil o luto, que tem que ser acolhido, tem que ser ouvido, tem que ser acalentado naquele momento. E eu fazia com eles esse processo de fazer a entrega daquela pessoa, né? De entregar, de fazer então esse gesto de entrega, né? Naquele momento da fala de muitas pessoas, de fazer esse gesto de entrega daquela pessoa ali. Isso também ajuda muito, muito, muito no processo, né? Fazer a entrega, né, da pessoa. Eu creio que ajuda muito. E a igreja ela é fundamental. A nossa instituição, a Igreja Católica, ela trabalha essa parte, né, simbólica de uma forma fantástica, assim. Questão da passagem, são os ritos de passagem, eu creio que são os ritos de passagem que a nossa igreja é, traz essa beleza e nós trabalhamos muito bem isso. E nesse momento a gente está próximo ali para ajudar a família a fazer essa passagem, fazer essa entrega. Isso é fantástico. Então, a igreja faz um trabalho fantástico nisso, né, com a família. assim, com Repete, certeza. Ana. Alguém está pedindo para você repetir. Acho que travou aqui. A Travou nossa no internet está travando. telefone. Acho que a minha internet está travando. Você está Eu acho vendo que é a aqui? minha, não sei. Alguma Mas coisa travando. é minha mãe, padre, Maria Luísa, que ela chama. Repetindo, né, a história do meu avô. Minha mãe deve lembrar, eu vi que meu pai estava aqui também. Mas o meu Sim. avô, né, no auge aí do desenvolvimento da doença, quando ele já quase não tinha memórias, né, ele toda noite ele rezava, padre. Toda noite. Foi uma coisa que ele não esqueceu até o final. Era fazer as preces, as orações antes de dormir. Mamãe da Ana, Olha que, coloquei. né? O quanto a Isso é importante. espiritualidade ela faz parte da nossa essência também. Não estou falando só da religião em si, mas essa Sim, conexão, né, é, com a nossa si- vida. sim, porque a gente está falando aqui de uma espiritualidade que não está voltada por uma instituição religiosa, mas que também está na instituição religiosa, mas na espiritualidade como um todo que a gente pode buscar desenvolver, buscar um sentido para a sua vida, buscar o eixo da sua vida, que a espiritualidade ela ajuda você a centrar, buscar o eixo da sua vida, um sentido para a sua vida. Então, tantas instituições religiosas ajudam nisso, como também outros movimentos de espiritualidade ajudam a você a buscar esse sentido, né? Que a gente está falando aqui para as pessoas aqui. Mas, Ana, você que está nessa área da neurociência, como é difícil também as pessoas focar, sabe? Às vezes as pessoas falam muito, eu não consigo, eu tenho dificuldade, eu tenho lapso de memória, ou eu não consigo centrar. Aí eu costumo dizer para as pessoas, vejam bem, você precisa focar. Eu creio que você que trabalha com isso, que trabalha pesquisando a mente, a gente cria conexão quando a gente foca, não é isso? Quando a gente busca ali focar e centralizar, buscar para a gente, né, focar aquilo, o de fato que a gente quer ali, a gente cria possibilidade de criar na mente uma abertura, uma conectividade, como é que é isso? Nós temos alguns caminhos aí para formar as memórias, né?
Um dos caminhos é através da repetição. A gente realmente não só focar, mas repetir, né, aquele ato Ah, ali. repetir. É É, importante. Mas um outro caminho que eu acho que é o mais importante é a questão do impacto emocional que aquilo causa na gente. Por isso, muitas vezes, a gente se recorda de situações que foram desagradáveis. Né? A gente tem aí um sistema de alerta sim, no nosso córtex. Eu tô até com. Vou mostrar para vocês um modelo aqui de cérebro que eu tenho. Não sei se vocês conseguem ver. sim, ok. Então, aqui a gente tem o córtex, né, como um todo, e nós temos os dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Deixa eu só abrir aqui, ó. Vou abrir ele aqui no meio para poder mostrar para vocês, tá? Então, aqui, ó. Então, a gente separou os dois hemisférios, o hemisfério direito do hemisfério esquerdo. Nós temos uma região que a gente chama aqui, né, do cérebro primitivo reptiliano. Eu até falei em uma das lives com a monja, ela morreu de rir, do cérebro de jacaré. E aí a gente tem uma região da amígdala, que é como se fosse um sistema de alerta, né, que fala pra gente assim, olha, perigo, perigo, né? Você de alguma forma aciona mecanismos do seu corpo de luta ou fuga, ou até mesmo Uhum. aquele freezing, né, que é você congelar e não conseguir agir em determinadas situações. Geralmente, as memórias que são arquivadas quase que instantaneamente por aquele instinto de sobrevivência que nós temos aí, né, de milhares de anos, a gente grava quase que instantaneamente aquela memória de algo que foi muito desagradável e que de alguma forma nos acionou esse mecanismo aqui dentro desse cérebro reptiliano na região da amígdala. A gente tem a amígdala aqui, né? Mas a gente tem também no meio do nosso cérebro, tá, gente? É uma outra estrutura com o mesmo nomezinho, né? E aí, até por isso, muitas vezes as pessoas perguntam, nossa, mas às vezes eu esqueço das coisas boas que acontecem, né? E por isso também é importante a gente agradecer por aquilo de bom que acontece todos os dias com a gente. A gente Sim, salientar sim, isso para a nossa mente. Então, um dos sim. caminhos da construção da memória tem a ver com a repetição, com o foco, como você falou. Então, se eu estou fazendo isso aqui agora com você, tô conversando com você aqui, é com você. Eu não estou Uhum, olhando para o uhum. computador, eu não estou lendo outras coisas, eu não estou. Entende? Eu acho importante a gente também trazer essa consciência, no sentido de que a gente precisa fazer algumas escolhas, porque são muitas informações que chegam, Uhum. né? E o nosso cérebro está Joia. captando através dos sentidos: a visão, olfato, tato, paladar, Sim. audição. Ô, sim. Ô, Ana, cortando você, mas já é 19h58. Nós temos uma hora só aqui, né? Ai, Jesus, é 1 hora, nós temos dois Uma. minutos. Nossa, acho que não vai ter conversando demais. Não, Então, nós aí vamos eu marcar vou uma, mostrar esse livro para você que você falou. Esse livro aqui, ó, por favor. é do José Tolentino José. Mendonça, O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas. E eu quero ler aqui para a gente terminar, que ele fala um pouco também da espiritualidade. Ele fala assim: talvez a função da espiritualidade, da oração, né, dessa questão toda que nós estamos falando, seja fazer compreender a vida humana como possibilidade. Sim, esta vida que tantas vezes nos custa abraçar. Esta vida que é exaltante como uma interminável dança e ao mesmo tempo é o lugar da quebra, contradição e dor. Esta vida misteriosa que se lança tão para lá de nós e parece que nos escapa. Esta vida, sim, em trânsito entre direções opostas. Esta mesmo que construímos com esforço dia a dia, esta que se dá melhor a ver os gestos pequenos em tarefas sem glória, no silabário minúsculo dos dias. Esta vida que não é apenas biologia, elementar facticidade, mas amor, intencionalidade, ética, arte, desejo, sonho e procura. Esta vida que quantifica e mede, mas permanece indecifrável. Então é uma dos textos fantásticos dele que eu gostei muito, que fala da espiritualidade, por exemplo, da oração, né, da busca em si mesmo. Nossa, achei lindo. Padre, compartilha comigo a foto do livro para a gente Eu colocar vou no compartilhar a stories foto do depois. livro. Tem esse livro também, Ana, é um tratado de espiritualidade e saúde mental. É um tratado, saiu em setembro do ano passado, Tratado de Espiritualidade e Saúde Mental. É o primeiro manual, primeiro tratado que saiu o ano passado e é Uhum. muito bom, fantástico. Depois eu vou compartilhar com você, compartilhar no grupo aqui também, esses livros. Esse aqui também, Polegarzinha,
Ah, Livro esse eu nunca li. fantástico que fala da época agora do digital, né? Aham. Muito bom. E esse que eu leio sempre, sempre estou recorrendo a ele, do Aham. Balma, sempre recorro. Mas vou colocar aqui para compartilhar com você também aqui esses livros que eu sempre leio. E, e tem vários textos mais que gostaria de ler aqui para vocês, mas o tempo é escasso. Ô, Já Fábio, deu 8 horas. você podia fazer um dia, às vezes, no Instagram seu com leituras, às vezes, desses Essas, livros. essas Né? leituras Ia são ser legal fantásticas. demais. Eu posso combinar aí fazer essas leituras dos livros com nossos amigos aqui, desse livro que é muito bacana, eu vou passar depois para você. Ele é português, né? Está em Roma agora, mas é português, é de Portugal, e escreveu esse livro fantástico, fantástico. O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas. Deixa muitas perguntas, mas também nos ajuda muito. É muito bom. Filosófico, poético, espiritual, um livro muito bom. Digo que ele é filosófico, poético e espiritual, esse livro. Fantástico. Ana, já deu 1 hora, quero agradecer muito deu para a gente falar praticamente de outros assuntos aqui. Quero agradecer muito essa conexão, essa aproximação com você, esse diálogo, essa conversa. E os nossos amigos também que estão Vera, aqui conosco, estiveram aqui conosco, nos ouvindo também. É pouco tempo, 1 hora, mas deu para a gente bater um bom papo. com certeza, Paty, te agradeço demais. Foi muito gostoso ter essa conversa com você. Eu acho que esses diálogos trazem, né, um novo olhar, a gente complementa muita coisa e traz também alguns insights, às vezes, né, para as pessoas que estão aqui com a gente nessas Sim, com lives, nessas certeza. conversas. E eu Sim. acho que até o seu canal na rádio, né, você não está sozinho, não é isso o nome? Conte comigo, você não está sozinho, meu programa Conte lá. comigo. Né? Exato, eu acho que é isso mesmo. Conte com a gente, né? Eu vou Nós estamos postar, sozinhos. Conte com a gente, nós estamos aqui para o que der e vier, eu falo, né? Estamos aqui para ajudá-los aqui, estamos aqui sempre abertos. E é toda quarta-feira, eu vou postar aqui o programa de rádio para meus amigos também, postar no feed, postar também no Stories lá. E vou mandar para Ótimo. você também esses livros Manda aí, para vou mim o postar. link também. Tá bom? Obrigada, Fábio. Uma Ana, um boa grande beijo, noite. foi uma graça participar desse Muito bom. momento com você. Bons estudos, boas pesquisas e que você possa crescer mais e mais. Que Deus abençoe você. Seja uma grande pesquisadora. E eu tenho certeza que você é luz para o universo, é luz para as pessoas. Obrigada, Fábio. Você também foi bom demais. Senti um quentinho no coração aqui com a nossa conversa. E vamos Tá combinar bom. mais vezes, tá? Vamos combinar mais vezes sim para falar dos livros, a gente pode combinar. Tá bom? Combinado. Um Tá bom. beijo, gente. Boa Um noite para beijo, todo gente, para mundo. todo mundo. Obrigada, Boa Fábio. noite. Muito obrigado por tudo. Vamos voltar mais vezes para falar dos nossos livros e de alguns assuntos que ficou aqui também para a gente comentar, tá bom? Muito Tá bom. obrigado. E pelas mensagens aí, viu? Obrigado mesmo. Não dá para a gente ler todas as mensagens, né, Ana? Mas já agradecendo as mensagens. Não teve muito comentário, mas vai subindo, né? Vai subindo, eu não tenho como. Eu fico olhando aqui, Ana. Olha para você, olha aqui, mas não consigo. Gente, um grande abraço para todos, viu? Logo, logo Beijo. estaremos de volta mais anos para conversar com vocês sobre outros assuntos e livros também. Com Sejam certeza. luz na vida das pessoas e luz também para você. Todos que nos acompanharam. Ana, Obrigada, padre. Boa noite. tchau. Boa noite, boa noite. Tchau. Vou salvar aqui. Tá.